Graça e paz, irmãs. Deus colocou uma palavra no meu coração e essa palavra eu quero compartilhar com vocês e que o Senhor possa me usar para, através de mim, passar essa mensagem e que as irmãs também possam ser tocadas, que essa palavra ela possa ser aplicada no coração de cada uma. Então, a palavra que Deus me deu, ela se encontra no livro de Lucas, o capítulo 9 e o versículo 23. Vamos falar da cruz de Cristo. O significado de quando Jesus disse para que nós negássemos a nós mesmos, tomasse a cruz e o seguisse. As irmãs podem abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, o versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, pelo que Deus falou ao meu coração ao ler esse versículo, quando diz negue-se a si mesmo, Jesus diz que para poder a gente seguir a Ele, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Quando Ele diz para a gente se esvaziar da gente mesmo, Ele quer dizer deixar tudo que a gente vivia outrora. Se a gente tem alguém que precisamos perdoar para poder a gente seguir a Jesus, temos que nos negar desse orgulho e perdoar. Temos que nos negar de muitas coisas que até para nós, mulheres cristãs, é difícil. É difícil deixar para lá. E logo em seguida ele diz, quando ele pede para a gente se negar a nós mesmos, nos esvaziar de nós mesmos, aí sim é hora de tomar a cruz. Ele diz, e tome cada dia a sua cruz. Cruz, pelo que a gente sabe da história de Jesus Cristo, a cruz, ela representa dor, sofrimento, traição, humilhação, tudo que Jesus passou. E Jesus, quando Deus enviou ele para a terra, ele foi morto e teve uma morte de cruz. E ele diz para a gente se esvaziar da gente mesmo. Aí depois que a gente se esvaziar, deixar orgulho, deixar as coisas do mundo para lá, além da gente se esvaziar da gente mesmo, ele ainda diz, tome sua cruz. Tome a sua cruz. A cruz, como eu falei, que significa tudo isso. Então, seguir a Jesus, quando a gente se converte, vou falar de mim mesma, quando a gente se converte, não é que a gente vai viver agora só coisas boas. Jesus não disse assim, siga-me e vai ser só vitória na sua vida, vai ser só alegria. Não, ele diz assim, tome a sua cruz, porque sem a cruz de Cristo, a gente é incapaz de seguir a Ele. E logo em seguida ele diz, e siga-me. Então, ele pede para a gente primeiro se esvaziar de nós mesmos. Depois ele diz, tome a sua cruz. Aí sim ele diz, siga-me. Porque se eu não me esvaziar de mim mesma, se eu não tomar a minha cruz, eu estar pronta. Porque não é fácil você seguir o evangelho, não é fácil. Muitas pessoas vão olhar para você e vai dizer, mas vai deixar tudo que você vivia. Eu já vi, quando a minha irmã, ela se converteu, que ela vivia realmente para Cristo. E uma certa pessoa chegou para ela e disse assim, menina, tu tem que viver, tu tem que sair, tu tem que ir para festa, a vida não é só na igreja, Deus não quer isso não. Tu tem que viver. Viver como? Viver de acordo com o que não é da vontade do Senhor? Então, viver para muita gente é viver o mundo. Então, se eu vivo esse mundo e não aceito me esvaziar dele, então eu não estou pronta para seguir a Jesus Cristo. Porque ele disse, se esvazie de si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Porque
viver o evangelho não é fácil, é difícil. Só que Jesus, ele diz, lá em João 16:33, eu gostaria que as irmãs abrissem a Bíblia para a gente ler o versículo completo, que ele diz o seguinte. Primeiro ele diz, né? Manda a gente negar nós mesmos, tomar a cruz dele e segui-lo. Porque ele diz assim, em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, sofrimento, dor, pesar e siga-me. E ele diz, lá no Evangelho de João, que não será fácil. O Evangelho não será fácil. Mas ele diz que ele diz isso para nos dar paz. Ele nos dá uma paz, ele nos dá uma esperança. Que ele diz que no mundo a gente vai ter aflições, vai ter doença, a gente vai perder parentes que a gente não quer, a gente vai sofrer, a gente vai ser traído, a gente vai ser humilhado. Mas ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E numa das cartas de Paulo, em Romanos, que as irmãs também possam abrir, ele dá uma grande esperança pra gente, né? Romanos, o capítulo 8, os versículos de 36 a 37. Capítulo 8, 36 a 37. Ele diz o seguinte, né? Primeiro a gente viu que Jesus diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Logo depois ele diz que não será fácil seguir o evangelho, que a gente vai ter aflição no mundo, mas ele diz pra gente ficar animado, porque ele venceu o mundo. E ele diz mais, numa das cartas de Paulo, diz o seguinte, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então Jesus, ele diz o começo, o meio e fim. Ele diz, ele nos ensina como seguir a ele. O que é necessário para seguir a ele. E ele diz que não será fácil a caminhada. Aí ele diz, para a gente ter ânimo, e diz mais, que com ele, com Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Então, irmãs, que essa breve palavra, ela possa ser aplicada nos nossos corações. Ela falou muito ao meu coração, né? Vamos voltar ao tempo de pandemia, porque nós sabemos que ainda não acabou. Graças a Deus está acabando, o mundo está se esvaziando do vírus, mas passamos por muitas situações. As pessoas que foram acometidas pelo vírus e que, pelo poder do Senhor, estão vivas. Pessoas que perderam familiares. Isso foi algo que Jesus disse, que a gente ia ter aflição no mundo, sim. Mas vamos ver o decorrer e o final da caminhada. Não importa, irmãs, o que acontecer. Somos humanas, vamos chorar, vamos sentir muito. Mas vamos lembrar que com Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Porque o próprio Jesus, ele saiu de sua glória para morrer por nós, para ser traído, para ser humilhado, injuriado, esquecido. Porque Jesus, quando ele estava lá na cruz, ele procurou por todos os lugares e não achou nenhum dos seus amigos. Ele procurou Pedro e não encontrou. Pedro negou 3 vezes. Ele procurou por aquele que ele ressuscitou, que foi Lázaro, e não encontrou. E muitas vezes a gente fica se reclamando. A gente não se reclama de Deus. Não. Somos mulheres cristãs, a gente não se reclama de Deus, mas a gente fica triste. Porque a gente não é valorizado, porque a gente não é reconhecido, porque a gente sofre, até mesmo na igreja, no ministério, porque fulano não me reconheceu. E muitas vezes a gente, como mulher cristã, a gente não se lembra do que Jesus Cristo passou. Que ele sofreu muito. Mas ele ainda disse para a gente ter ânimo, porque com ele nós somos mais que vencedores. Então, irmãs, que Deus abençoe a todas, fiquem com Deus e
que o Senhor possa ter falado aos nossos corações.